Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre a segunda parte da série The Witcher, a terceira temporada, que foi ao ar na Netflix. Aí, para alguns decepcionou, 3 episódios apenas, né? A gente esperava a mesma quantidade da primeira parte, mais 5, né? Vamos comentar o que a gente achou dessa segunda parte, mas invariavelmente a gente vai citar alguma coisa da primeira, né? A gente pode até se repetir algumas coisas, porque a gente já gravou um podcast sobre os primeiros 5 episódios. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com o retorno de Bruno Brunet E aí, galera, boa noite. Mais uma vez aí para comentar sobre essa série com seus altos e baixos. e Lídia Bianca, que também está retornando para comentar a segunda parte. Olá, mais uma vez, sempre com The Witcher. Vamos embora. Pois é. E não se esqueça que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Caso nos escute pelo Spotify, se inscreva aí no nosso canal, né? E nos avalie com 5 estrelas. E caso queira enviar uma mensagem, o e-mail é contato@nerddebate.com e nos siga nas redes sociais aí pelo @nerddebate. Vamos lá, gente. Eu me decepcionei logo quando eu vi os 3 episódios. Apenas Era isso que eu três. ia dizer aqui também. Gente, beleza, foi legal o cliffhanger ali e tal, do evento ali que rolou, dos magos, o encontro lá. Beleza, eu gostei daquele episódio. Só que aí retornou, velho. Foi até legal o combatezinho ali, as traições, não sei o que, mas eu acho que o conjunto da obra dessa terceira temporada eu achei desastroso. E aquele episódio da série foi tristérrimo, velho. Dessa Ó, E assim, incrivelmente, eu também, concordando assim, também achei essa divisão terrível, assim, 5 episódios para depois três, tipo, qual o sentido disso? Não sei, mas incrivelmente essa parte que você gostou lá do episódio, né, e tal, e disse que essa segunda parte foi terrível, mas foi, acredito que foi o pedaço mais fiel aos livros foi essa segunda parte, assim, dessa temporada, pelo menos. Aquele episódio o segundo episódio, né, que tem, segundo não, né, o sétimo, episódio que é a Ciri lá no deserto, aquilo ali realmente se arrasta por um bom tempo no livro, assim, ela passa bastante tempo nesse deserto, tentando caçar qualquer coisa, tomando água de pedra, e assim, chega a ser cansativo no livro, e realmente na série também foi um pouco, né? Porque foi um episódio inteiro daquilo ali. E ela tendo umas visões e tal. No geral, eu não odiei, não, essa segunda parte. Eu acho até que eu achei mais fluida do que a primeira. A primeira eu acho que eles encheram muita linguiça, sabe? Eu tive essa sensação, assim, que era pra ver se botava mais episódio sem necessidade. tem umas declarações aqui dos produtores de The Witcher, mas deixa a Bruno comentar o que, é que ela achou aí dessa segunda parte, que eu já já eu leio as notícias, só pra vocês terem noção, assim, de aonde essa série tá se metendo. eu acho que assim, apesar de, como a Lídia falou, ser próximo à questão do livro em si, eu acho que já modificaram tanto, assim, tiver tanta liberdade para deixar o negócio mais divertido para cinematografia, digamos assim, eles poderiam ter feito alguma coisa desse tipo. E quando deveriam ter, que é uma parte enfadonha do livro, eles deveriam fazer para tornar a série um pouco mais atrativa, aí eles não fazem. Eu acho, assim, aonde tem que mexer, eles não mexem, e aonde não tem que mexer, eles mexem. Porque, cara, Isso. esses dois últimos episódios, pra mim, foi um sonífero pesado. Eu não consegui assistir direito. Eu cochilava a cada 5 10 minutos. Foi um negócio muito entediante e enfadonho pra mim, pô. Porque, beleza, quando o livro coloca uma narrativa de um jeito, se você transpõe claro que algumas obras, né? Não são todas que são assim, mas Sim, nesse sim. caso, se você transpõe por igual, fica extremamente tedioso, porque pra que passar 30 minutos
com ela ali na areia, rolando na areia de um lado pro outro, procurando água, procurando isso. Quando na primeira temporada a gente viu vários pulos de tempo, né? E por que agora não pôde dar um de 15 minutos ali, pô? Pelas declarações dos produtores que foram dadas desde a primeira parte até agora, né? Por exemplo, no dia 28 de julho, né? Um produtor disse o seguinte, o Tomek Baginski, que é o que mais comenta as coisas, né? Sobre a série. Ciri é a protagonista da história, não Geralt. Vamos lá, a declaração dele. Uma das coisas mais importantes sobre a Ciri é que vamos descobrir lentamente que ela é a protagonista da saga The Witcher. Não é Geralt e não é Yennefer. Essa história é da Ciri. Aí ele também disse, nós já sabemos que ela é poderosa, já sabemos que o seu poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas nem Ciri sabe ainda quem ela verdadeiramente é. Quanto mais ela aprende a controlar o que existe dentro dela, mais se faz a pergunta, sou a vilã dessa história? Para uma pessoa tão jovem é uma questão devastadora a se fazer, porque é claro que ela quer ser heroína, mas talvez não seja esse o seu destino. Foi o que ele disse na primeira notícia, né? E a segunda notícia, para coroar com chave de ouro, né? O mesmo produtor Tomek Baginski disse o seguinte, que ele é polonês, tá? Ele deu a seguinte declaração para um veículo local na Polônia. Algumas simplificações são necessárias quando você está contando uma história para uma massa enorme de espectadores, de diferentes partes do mundo e com experiências diferentes. E uma grande parte desses espectadores são dos Estados Unidos. Às vezes é doloroso fazer isso, mas se mantivéssemos o nível de nuance e complexidade que vemos nos livros, nosso alcance seria limitado. Por isso, algumas decisões controversas dos personagens na série são menos compreensíveis que nos livros, o que é frustrante. Aí ele continuou comentando aqui sobre algumas coisas que incomodou os americanos. Para eles, isso parecia completamente incompreensível, complicado demais. Eles cresceram em um contexto histórico em que tudo era bem arranjado para eles. Os americanos são sempre os mocinhos e os outros os vilões. Não existem complicações. É o que ele diz. Ou seja, ele disse que como a maior parte do público é americano, propositalmente eles deram uma simplificada na trama da série. Só que é como o Bruno disse, coisas que deveriam ter sido melhorado para melhor entendimento não foi, e eles modificaram coisas como aquela história dos totens da Ciri lá, Sim. o obelisco da Bonito. Ciri lá, não precisava, entendeu? Ficou estranho. É. Eles quiseram, é porque é aquela coisa, né? Eles quiseram enfeitar no começo, aí depois, agora parece que eles estão querendo voltar atrás e pegar o bonde andando ali, né? Tipo, já correu, eles já perderam a oportunidade de seguir o livro, aí disseram, eita, vamos ter que voltar aqui porque deu errado o que a gente queria fazer. Aí eles estão, eles quiseram, essa sensação que eu tive com essa segunda parte foi isso, eles quiseram de repente correr atrás do que eles tinham perdido dos livros. Que aí houve toda aquela reviravolta, aquele cair, ele foi, voltou para Nilfgaard, depois saiu de novo, sendo que... Por quê? Porque eles quiseram fazer uma modificação ali antes, aí depois viram que não tinha como voltar atrás e foram tentando remendar, né? A sensação que eu tive foi essa, que eles perceberam que seria mais interessante seguir um pouco mais os livros, e aí quiseram voltar atrás de qualquer jeito, assim, meio na correria, ali nesse final aí de temporada. E realmente, É, e que tu até quando comentou você. na primeira parte, no podcast que a gente gravou, dessa questão da falsa Ciri, né? Que você descreveu exatamente o que aconteceu nesse final aqui. Sim, é que ela chega e a galera fica achando que ela é Siri, só que Emi fica caladinho, né? Ele finge que tá acreditando. E é justamente isso. Eles voltaram atrás assim e disseram, não, vamos seguir aqui com o livro que vai ser legal. E aí, por um lado, eu achei legal, bom, porque eu gosto dos livros, né? E realmente essa questão que tu comentou, que o produtor da série falou sobre a história ser centrada em Siri, realmente, depois acho que os dois primeiros livros, eles são contos, né? Eles não é uma narrativa mesmo. E aí, a partir do terceiro, se eu não estou enganada, eu acho que a partir do terceiro é que começa a narrativa
que inclui Ciri. E realmente você percebe que o centro da história mesmo é ela. Ela é a protagonista mesmo da história. Pois é. E essa temporada, essa segunda parte, né? Eles claramente quiseram assim, vamos fazer uma limpeza em um monte de personagens, vamos matar um monte de gente aqui, né? Tem uns ali que eu nem sei se morreu ou não, por exemplo, o Stregobor. Ele usa aquele poder do fogo lá pra impedir os elfos, o Escolatel, Fica em né? aberto aí, né? Pois é, não entendi se ele se sacrificou, se ele morreu ou não ali, ficou muito em aberto, não deram destaque nisso, né? É, A Tissaia se sacrificou lá no final, totalmente desnecessário também, né? Eu entendo o drama dela, porque foi uma decisões dela que levaram aquilo ali no final de tudo, mas ela foi traída, né? é. Foi uma E ela traição. se culpa por isso, né? Pois é, aí a Yennefer agora que vai ter que liderar o negócio. O Rience, não, o Rience, grande assassino de fogo, não sei o que, morreu ridicularmente. É. Mas eu disse isso no anterior, que esse é um personagem que não tem importância nenhuma. Assim, a série fez, eu acho que por ser uma coisa visual, né? A gente acha que ele vai ter, que ele tem é um personagem de maior importância do que ele realmente é. No livro é realmente isso, sim. A gente começa, eita, esse tá, o cara do fogo, ele tá atrás de si, e depois quem é esse na fila do pão, né? Quem? Ele é um personagem realmente que ele, ele aparenta ser mais importante do que ele realmente era. E até aquela outra Lídia lá que enfrenta a Yennefer também, né? Que é a que Sim, não tem a mandíbula e tal. São os dois. é, São dois que estão sendo manipulados por aquele que até então a gente não sabia quem era, né? Quem era o traidor ali no meio o dos Vivian magos. Fox, né? Pois é, É, só que a partir do momento que se revela quem é o traidor, todos os outros que estavam sendo controlados por ele perdem a importância imediatamente. é, E o Rience, que era o sucumbem. cara fodão lá que tava caçando a galera, morre de forma. O que eu achei daquela cena? Foi legal a forma que ele foi derrotado, porque a gente vê Yennefer puxando a espada, a gente pensa que ela vai lutar, né? Uhum, Aí ela manda é, a espada pra trás do Rience, o Geralt vai e mata. Beleza. Mas assim, foi um encontro ali tão aleatório, sabe? Assim, eles estavam fugindo, o Rience nem devia estar na cola deles naquele momento, entendeu? é. Foi isso. Até porque nos livros, se eu não me engano, ele dura um pouco mais, sabe? Ele fica por ali, sem importância, mais uma vez. Fica por ali, um pega, faz umas perguntas, o outro vai atrás dele também. Porque é meio confuso isso no livro, sabe? Ele fica meio jogado depois do tempo. Eu acho que a série não quis seguir com isso, né? Eu disse, não, vamos matar logo esse personagem aí que não É. vai fazer diferença não daqui pra frente. Eu também não percebi qual foi o momento que o Vilgefortz se feriu pra estar daquele jeito no final. Eu acho que eu vou ter que ver de novo a cena. Foi naquela hora que Ciri corre para a torre, né? Dolara, né? Torlara. Na hora que ela corre para a torre, que ele vai atrás dela, aí ela começa a falar umas línguas lá e tal, um poder. Aí a torre não explode. Ah, Aí na tá. hora que explode, ele tá atrás dela. Eu não sei como ele conseguiu sobreviver àquilo, né? Só com metade do rosto, mas enfim, Pois foi é. ali que ele tá atrás dela, que explode a torre, aí ela é teletransportada, né, pro deserto e ele se queima lá todinho. E a Se torre lasca ainda. revela que tava. Por dentro tava o outro obelisco da Ciri lá, né? Outro obelisco ali que. Que aí já foi colocado assim pra série, né? É invenção desde a segunda temporada essa história desses obeliscos aí. Esses obeliscos aí, esses negócios. Que desde o início já tava querendo dizer assim que tem alguma coisa a ver com o poder da Ciri, mas até agora ainda não se explicou. É, porque na primeira temporada, meio que esse negócio, através do poder da Ciri, trouxe monstro, né? Monstros se Uhum. teleportaram pra cá. Aí agora foi o contrário. Ela usou a parada pra se teleportar, sabe-se Deus pra onde, né? É porque existe uma história assim, né, que essa torre ela era para um teletransporte, só que precisava de um poder, tá? Essa torre estava desativada há muitos anos e tal, e todo mundo dizia que não funcionava, não funcionava. Aí quando teve essa confusão, Siri entrou na torre e do nada foi teletransportada. E existe uma outra torre
que se liga a ela, que é a Torre da Andorinha, que aí é até o nome de um dos livros, que é a Ah, Torre da Andorinha. Aí ela se perde, né, nesse deserto, ela vai passar ainda um bom tempo rodando com os ratos, né, que foi aquela galera que ela conheceu aí no último episódio, até ela conseguir chegar perto dessa outra torre que é ligada à outra, né, que é a Torre da Andorinha. então provavelmente na próxima temporada aí ela vai chegar nessa segunda torre pra voltar. Eu acho que não, eu acho que na próxima temporada ela vai rodar bem muito com aqueles ratos ainda, eles vão explorar bastante isso, eu tenho certeza. Nossa, mas tem cara de ser Porque chato aquela ela, trama ali, hein? ela vira tipo. É porque esses ratos, eles são. É um grupo de bandidos, né? Seria o que a gente entende aqui por cangaceiro. Eu sempre É digo que esse ela grupo virou. aí que de onde vem o spin-off que eles anunciaram? Isso, eu sempre gosto de dizer que se virou cangaceira. Aí Ah, depois que ela vira cangaceira, ela passa um bom tempo, assim, e você. Ela vira bandida real oficial, assim, não é um negócio assim, ah, vou fingir que sou bandida pra essa galera, não. É bandida de cheirar pó, matar a galera, entendi. assaltar carro dos outros. É o novo cangaço. É cangaceira das terras antigas. Sim, e aquele deserto é conectado próximo do que a gente tá vendo da série ou seria algo mais distante? Não, não tem muita explicação, não. Pelo que o que eu me lembro, assim, que já tem um tempinho que eu li, não tem muita explicação, não, sobre o deserto. Talvez eu explique depois, né? Porque eu não li todos os livros. Até onde eu li, ela simplesmente cai ali no deserto, e aí, exatamente como eles mostram na série, ela de tanto rodar, 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 tem uma hora que simplesmente ela apaga e encontram ela. E aí, desse momento que encontram ela, é que ela é presa e tal, e encontra os ratos e ela se junta a esses ratos aí. E ela Não assume o tem muita nome da explicação mulher lá, né? sobre. Só que na série eles fizeram de uma forma que eu acho até que ficou melhor, porque simplifica um pouco, né? No livro, quem batiza ela de Falca são os ratos. Porque uma delas, acho que é uma das meninas, que fala, ah, não sei o quê, porque ela parece uma elfa, não sei o quê e tal, e junta e fala Falca, pronto. Aí eles só chamam ela de Falca, aí ela assume o nome. Aí na série ficou mais fácil dessa forma, né? Ela mesma assumir a identidade aí, usar esse outro nome. É, fica Mas melhor ela ela assumindo mesmo, assume. depois da É, jornada que ela passou ali. exato. Foi uma forma que eles encontraram ali de, acho que não se estender tanto na conversa, né? E fazer um certo sentido. Que Falca ela é da linhagem, né? De Falcon, uma coisa mais ou menos assim. É. Ela tem o sangue antigo aí. É, Aí eles ela comentam agora, isso, acho que é agora na a gente vê. primeira temporada, né? Que fala que é uma linhagem que o poder só desperta nas mulheres, não é isso? Isso, e aí no livro ele tem esse momento Game of Thrones assim que você viaja ali na árvore genealógica, que aí ele explica bem direitinho que fulano que casou com fulana, ele explica de um jeito que uma forma que a gente pensava que era, acaba que não é do jeito que a gente pensava que era. Aí a gente descobre que de onde vem o poder ali, né, na realidade. Que aparentemente no começo parece que vem de uma parte da família, mas depois a gente vê que não é bem daquela parte da família, já é pro outro lado. Que Opa, aí ele cruza homem com mulher, no cruzamento ali da genética, né, de homem com mulher, com fulano e ciclano, aí ele faz ele dá uma mapeadazinha e aí tem tipo como é que chama? Tem tipo aquele negócio de quando Árvore de genealógica? Não, aquela surpresa que tem é tipo um plot twistzinho ali na Hum, historiazinha genética dela ali. No livro sim. tem uma paradinha dessa, assim. Mas eu não lembro exatamente porque eram muitos nomes e muitas pessoas envolvidas. Mas eu lembro que tinha isso, assim. Aí ele faz meio que uma linhagenzinha, assim, da Siri. Eu ainda bem que eu me lembrei disso, entendeu? Porque de início eu disse que é essa mulher. Aí eu lembrei, tem aquela história que eles É um comentaram. negócio que demoraram a usar, né? É. É, por causa da segunda temporada, né? Que é uma enrolada da bexiga. É.
Acho que é bem por aí mesmo, assim, eles enrolaram tanto na segunda temporada que poderia simplesmente ter já chegado nessa terceira, né? Não precisava tanto. Pois é, vocês que assistiram recentemente, vocês viram um erro de continuidade ali quando o Geralt tá se recuperando? Eu achei, teve uma hora que eu achei um negócio confuso, mas agora eu não me lembro mais o que foi. É, tem um momento que eles estão conversando com aquele elfo amigo da Ciri na floresta. Sim, sim. Pronto, Ah, tá o Jaskier, tá o Geralt e estão eles conversando, certo? Naquele momento, as cicatrizes do Geralt já estão recuperadas do rosto dele. Na cena sim, seguinte, exatamente na próxima cena, mostra ele treinando com a tô, Milva, né? sim. Aquela mulher lá do arco e flecha. Aham. E ele está de novo ele está treinando com ela e com mais duas arqueiras lá. E ele já está com ferimento de novo no rosto. E não é, Falha no engano. e não é nem pra dizer assim, não, ele se feriu do treinamento. Não, o treinamento estava começando ainda. Entendeu? É, E- falha no engano aí, é. eles erraram a A sequência, a ordem das ordem das cenas. cenas, isso, da Eu não edição. tinha reparado, não. Pois é, Eu vejam acho que depois. que loucura. E eu Pois revi é, mais de uma velho. vez pra ver se era alguma coisa que eu não tinha entendido, mas não, eles só erraram na hora da edição ali e trocaram a sequência. Erro de continuidade, né? É. E aí, outra coisa que eu gostei foi que eles finalmente introduziram a Milva, que é a personagem do livro que eu acho ela bem legal. Ah, ela Ela é realmente bem. entra na história mesmo? Ela existe mesmo. E assim, o livro. Porque o Olha, porque terceiro, ela não, o tinha cara de ser sexto livro. inventado ali, viu? Olha. Mas não é não. Ela é o sexto livro. Inclusive, o livro O Batismo de Fogo, que eu tô vendo aqui, a capa, que eu acredito que seja uma capa já antiga, antes da série, é ela na capa, é a Milva. É com Ah, arco e flecha e tal. O livro Batismo de Fogo, que é o livro 5. E aí o livro começa, assim, introduz ela bem na tora mesmo, assim. Geralt está lá se recuperando em Brooklyn, e aí começa a falar Milva, isso e aquilo, e a gente vai conhecendo ela aos poucos ali. Ela é humana, mas ela foi meio que adotada ali pelas dríades, né, de Brooklyn. E aí ela vira assim, ela entra pra a trupe, né, do Geralt. Ela fica nessa de, ela tá lá tomando conta dele em Brooklyn, e aí ele cisma que não, porque eu tenho que achar filho e tal. Ela, beleza, tá massa, então eu vou também. Aí ela vai com ele, e tem umas partes assim bem divertidas dela com o Yasuke e tal. É uma personagem bem legal. E aí entendi. eles viajam um bom tempo juntos. Ela, Geralt, Yasuke, e no meio do caminho eles conhecem, eu não sei se eu vou jogar spoiler, não vou dizer o que que ele é, mas eles conhecem um cara chamado Regis que se junta a eles. E aí Tá. eles ficam aí Esse viajando, nome não me procurando é o Ciri. estranho. Eles viram amiguinhos aí desse Regis, e aí ele entra pra a turminha Bom, eu não lembro dessa em busca Milva em de The Ciri. Witcher 3, então suponho eu que ela vai morrer em algum momento aí, talvez. Talvez, é. E tem um dos livros aqui, acho que foi na Torre da Andorinha, não, acho que foi em Batismo de Fogo, que ela engravida e perde o bebê, assim, no meio da batalha aí do. Que eles Nossa, eu passam no pesquisei meio aqui, de. Lady, agora eu lembrei quem é Regis. Realmente um personagem interessante. Pois é um Surpreendente personagem também. bem legal. É, e aí eles vão, junto com Milva, eles vão encontrar Regis, que vai participar aí da caçada, né, da procura por Ciri. E aí o tempo todo que eles estão procurando por Ciri, ele vai, Geralt vai direto, não, a gente tem que chegar em Nilfgaard, porque Ciri está em Nilfgaard. Ou seja, essa sonsice de Emi, né, de fingir que a Ciri que está lá é dele, as notícias ficam correndo de uma forma que Geralt passa um bom tempo acreditando que ela tá em Nilfgaard mesmo. Não, engraçado é isso. Eles implantaram na primeira temporada aquela questão lá do lobo, da amiga da mãe de Geralt. E a falsa Ciri lá atrás, uma tentativa de falsa Ciri, pra quando acontecer essa falsa Ciri agora, a gente achar Aham, normal, entendeu? Ah, o Vilgefortz tava tentando já isso, né? é. Mas eu acho que não precisava, velho. Não precisava disso. Era Inclusive, eu autoexplicativo, nem sei pô. se é a mesma atriz ou é outra, mas é muito parecida. É a mesma atriz.
Ah, é? É a mesma pessoa, né, ali. Eu não precisava daquilo, é porque era autoexplicativo. Na hora que chegasse, Cirila, princesa, chega, na hora que virasse, a gente ia ver que é outra pessoa e ia dar para entender tudo. Não precisava daquela fuleiragem de a amiga da minha mãe, o fulaninho que eu salvei, botei um colar, nada a ver, velho. Aquilo ali foi muito encheção de linguiça, de verdade, assim. Muito desnecessário. Não, eu tô vendo aqui, é outra atriz. É outra. Deixa eu ver. Não, pô, elas são iguais. Ah, não, 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 sim, sim. É. Você tá dizendo do último episódio? Sim, é a mesma, né? Aquela mesma menina que aparece no que Geralt resgata, não? Eu não sei. Aquela menina não tinha sido exorcizada ou ela foi embora? Justamente, eu também fiquei com essa sensação. Quando ela aparece lá em Nifigado, eu fiquei, mas essa menina não é a mesma atriz. Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome dela. Ela é a mesma atriz mesmo, tô vendo aqui. Né? Agora, como era o nome dela mesmo que Geralt chama ela? É a mesma atriz mesmo. Eu pensei que ela tinha sido exorcizada. Ou então aquilo ali era uma tentativa de um. Eu acho que ela conseguiu fugir ali depois daquela confusão, né, que o cara perde o colar e não sei o quê, eu acho que dali ela foge. Eu não lembro não, o paradeiro Não. dela não. Quando Acho que ela não apareceu fugiu, no outro, não. Acho que ela não fugiu, não. ficou aquele negócio. Quando ela apareceu, aí eu fiquei, oxi, que tinha acontecido mesmo com essa menina, hein? Eu não lembro agora qual foi o final que deu ali naquele momento depois da briga, né, que Geralt bota de volta o colar no cara e não sei o quê. Aí eu não me lembro de que fim deu aquela menina. Sei que ela reapareceu aí no último episódio. Pois é. Bruno tá muito caladinho aí, Bruno. Quer que você. É que essas partes aí eu acabei cochilando na maioria delas, pô. Eu Nossa. falei que foi esses últimos dois episódios foi um sonífero pesado, pô, pra mim. Essa parte que ele já tá falando aí, e a parte do livro ela entende bem mais que eu, né? Que ela leu quase todos os livros. É, o que fica triste pra mim, não sei se vocês concordam, é que quando o Lídia agora no podcast explica algumas coisas, fica melhor e eu acho melhor do que a série mostrando. Entendeu? Então, é aquela parada que eu tava comentando agora há pouco. Partes que eles deveriam mexer, eles não mexem. E partes que eles não deveriam mexer, eles mexem. E aí o negócio fica todo desconexo. A parte que o livro já trabalha bem, eles vão lá e faz o serviço errado. E a parte que o livro não trabalha bem, eles deixam, sabe? Aí fica um negócio todo bagunçado. E quando você vê, quando o Lídia explica, aí as coisas vão se conectando, porque não tem a parte estragada do dedo dos produtores, né? Então tudo faz mais sentido, tudo tem uma ponte mais colocada. Fica melhor, não tem pra onde ir. A adaptação ela é mal feita de início a fim. Então parece que eles fazem de propósito para deixar as piores partes. Tanto que eu nunca pensei que numa franquia dessa, como Witcher, que eu sou fãzaça, apesar de não ter lido os livros. Eu comecei o primeiro, mas acabei deixando pra lá por outros motivos, de tempo, né? Mas nunca pensei que eu fosse dormir durante um episódio, que normalmente isso não acontece. E Witcher, pelo menos essa segunda parte dessa última temporada fez isso comigo, pô. Olha a explicação que eu achei aqui. Pra vocês terem ideia como realmente a série tentou implantar essa parada da falsa série na primeira parte e não funcionou muito bem nessa segunda parte. Pelo que eu estou vendo aqui, aquela história do... Ah, tem um traidor que... Lembra que na primeira parte eles falam que tá assumindo meninas lá, né? Consegue élfico e tal. Na escola. Beleza. Uhum. Aí encontra-se depois uns documentos de quem eram as estudantes que tinham descendência élfica, né? Beleza. A Sim. informação que eu achei aqui, ó, que aquela Ciri se parecia com essa que a gente tá vendo agora, e ela, porque o Vilgefortz estava fazendo experimentos, certo? Os experimentos que deram Uhum. errado virou aquelas 3 monstruosidades lá, né? Aham. Que a gente viu. E esse experimento que, entre aspas, deu certo, a menina
tinha era um feitiço que ela achava que ela era Ciri, Sim, certo? Beleza. Ou seja, e depois o experimento é revertido. Lá quando a gente vê lá eu tô vendo aqui, é, que não sei como é que é isso aqui. Tá dizendo aqui que os feitiços de Vilgefortz não foi removido completamente. Mas enfim, dá a entender aqui que pode ser que as duas sejam ou a mesma pessoa, ou sejam pessoas diferentes, porque ele tá fazendo experimentos não só sim. de mudar a mente, mas mudar a aparência também. Tá fazendo tipo uns clones, né? É Ou, pra chegar o mais uma próximo harmonização possível facial aí de The Witcher, né? é, The Witch é Ataque dos Clones. Aí Porque eu levando em procurei aqui conta que ele. eu procurei pela atriz, né? E a atriz é chamada Sim. de Taryn nos 3 episódios que ela aparece. No último e nos dois da primeira parte. Ou seja, pode ser realmente a mesma personagem. Que escapou de lá Ah, e. então é. Deve ser Taryn, é isso mesmo, é esse nome aí que Geralt chama ela lá, só que ela, na cabeça dela ela é Ciri, né? Pois é. Então, Agora eu bicho. quero saber como foi que Vilgefortz saiu daquela torre, foi atrás, pegou essa menina, levou pra Nilfgaard em tempo recorde, assim. Pois é. Tem É. esses mistérios da série que fica solto, mas pelo menos, minimamente dá a entender que a história tá voltando pros eixos, né? Aparentemente. É, tá voltando pra trilha do livro, né? Pelo que foi o que a sensação que eu tive, assim, depois que a primeira parte foi assim terrível. Eu achei muito, meu Deus do céu. Não, e outra coisa que vale a pena assim comentar, aquilo que a gente criticou no outro na primeira parte sobre o romancezinho de Jaskier com Radovid, Nossa, véi, minha nossa senhora. Quando acho que é no primeiro episódio, né? No primeiro episódio dessa segunda parte, que aí que ele sai, aí vai pra cabana de Ciri, aí lá vem Yasuke, então você não gosta de mim de verdade e Não, tal. Aí, deprimente. isso foi triste, velho. podre. Porra, pra que aquilo? Deprimente de verdade, velho. Porque eles inventaram um romance entre É, que Asuka. tiveram que inventar uma briga ali. Inventaram o romance pra poder inventar uma briga, pra poder justificar o Radovid, tipo, ele estava lembre-se disso, ele estava planejando vender algumas coisas pra ir viver com Sim, Yasuke. Olha que sim. loucura. Aí não, Sim. mataram meu irmão, eu vou ter que assumir agora, não posso mais. E agora? Nossa, foi. Mas tem isso mesmo, tem essa trama da Philippa, não tem É, inclusive, assim, como eu não cheguei a ler todos os livros, eu parei na Torre da Andorinha, foi o último que eu li foi a Torre da Andorinha, que foi o sexto. Aí, até onde eu li, Vizimir tinha sido morto e tal, e assim, não tinha dito ainda quem tinha matado, mas eu suspeitava que era um serviço interno ali, né? Aí, E nos se eu não me próximos engano, eu no vou ver se livro, o realmente. Vizimir é pai ah, do Radovid, e não um irmão, não é isso? eu não me lembro agora exatamente. Vou dar uma olhada aqui. É, Porque agora eu tô em dúvida se ele era pai mesmo ou era irmão. o que eu tinha visto, o que eu tinha lido, mas aí realmente é coisa que parece ser mais pra frente, é que era o seguinte. Ele era o pai de Radovid, só que no livro, o Radovid não tem idade suficiente para se tornar rei. Aí o Dijkstra assume como provisório até ele ter idade. Entendeu? Então Filipa e Dijkstra tocam o terror enquanto podem. Entendeu? Até que Ah, passem a coroa pro sei. Radovid quando ele tiver Pronto, idade. E na série é eles isso fizeram mesmo. diferente. Eles subiram a idade do Radovid, colocaram ele como irmão. Aí a Philippa mata o Vizimir e automaticamente nomeia ele pra tentar controlar ele. Mas a gente sabe que mais pra frente ele É, vai dar uma despirocada, né? é. É Ele... porque eles repetem os nomes, né? Então, tem o Radovid que é filho de Vizimir, realmente. Só que esse é o Radovid quinto. É por isso, acho que talvez por isso eu tenha ficado tão na dúvida se era irmão mesmo, se era filho. Deixa eu ver aqui. Pois é, tem uma. Mas deve ser isso mesmo, deve ser filho e eles colocaram irmão na série só pra.
Pra diferenciar aqui. Pois é, mas eles fizeram isso provavelmente porque eles quiseram antecipar essa trama do Radovid e adicionar na série, porque não ia ter tempo suficiente de série pra ele crescer. Entendeu? Não vai ter tanto É, time skip é, pra ele poder é verdade. assumir. Aí eles mudaram isso, adicionaram esse romance com Yasuke pra poder. Ó, é uma confusãozinha aí, mas vamos ver o que tem pra frente, né? Que Radovid se torna um dos piores vilões da franquia, né? Mais pra frente. Mas, quer dizer, É, era vamos pra ser ver mais pra se frente, vão mas manter, né? provavelmente É, vão adiantar, né? Essa trama. é, Que. vamos ver se vai ser assim mesmo ou se eles vão querer trocar. Porque se fizeram o Radovid se apaixonar por Yasuke, assim, eles não estão com muito comprometimento com esse plot aí, não. E não, eu acho que eles vão seguir em frente. Eu tô achando que eles vão. Eu acho que eles vão, assim, adiantar a loucura do Radovid, né? Porque ele começa uma perseguição a todo mundo que não é humano, né? Todo mundo que tem alguma magia, elfo, tudo que é diferente de humano, ele começa uma caçada descontrolada, né? Uhum. E entre eles, a Philippa vira alvo. Muita gente vira alvo, né? E é praticamente ele se torna um rei louco mesmo, assim. Então fica dois rei loucos. Fica um lá com aquela história de minha filha. Quer dizer, ele nem fala filha, né? Ou Sim, fala. na surdina, não fala nada, né? É, porque É, publicamente ele não pode dizer que é filha porque ele tem que casar com ela, não é isso? não, assim, ele tá procurando por ela, mas ele não diz a ninguém o que que ele quer dela. Aí o que subentende-se, né? A galera já pensa logo no naquilo, né? Quando se o rei Emi, o imperador Emi tá atrás de uma menina novinha, então é porque ele quer casar com ela, que é para juntar os reinos e tal. Ele, em momento nenhum, ele fala que vai casar com ele, não fala nada. Ele não se refere, ele não diz o que que ele quer com ela. As pessoas é que, os burburinhos, assim, é que dizem, né? Ah, ele tá querendo que ele quer casar com ela, tal. Todo mundo acredita que seja para isso, mas ele deixa em off, né? Assim, por que que ele tá procurando por ela. Isso. Isso. Então, assim, Ele não deixa aberto, não. teoricamente, Bruno, assim, dependendo de como para onde está indo, a tendência é a série melhorar. Mas aí se eles ficarem com essa história de tem que simplificar pro povo americano, aí é mais 500. Quando você faz essas adaptações mal feitas, não tem pra onde ir, não. Eu acho que, assim, talvez isso seja até uma desculpinha que eles usam. Não sei, eu arriscaria dizer que é. Mas existe a possibilidade de você estar demais para eles tentarem botar no eixo, né? O Henry Cavill vai sair, o hype vai meio É, que mandar uma moscada. Então pois a é. série finaliza ali sem dar uma amarrada para a troca de ator que vai acontecer. Eu esperava Nossa. ser alguma coisa com o Geralt já pra galera ficar pensando, o que que aconteceu? E aí eles trocavam de personagem, Mas o momento era mas esse, pô. O momento era Eu esse. também tava exatamente. esperando. Lídia até E não teve, comentou na primeira parte, no podcast que a gente gravou. Lídia até disse: olha, tem um momento mais na frente que pode ser que eles aproveitem para fazer a alteração. Teoricamente, deu a entender que é esse momento aqui, né, Lídia? Essa porrada que ele leva É, ali, né? que Isso. ele, já que ele ia estar lá, né? Mas Eu não esperei mais ou menos fizeram, por né? aí também. E aí a mudança de ator ela É, vai ser brusca, ela vai ser muito brusca. Porque como é que ficou a questão de acordo deles lá? Acredito que o Henry Cavill não vai gravar mais um episódio pra fazer essa transição. Então já vai começar a próxima temporada com um ator novo. Igual que foi a do Emir, né? Então, não, mas o eles. Emi é o mesmo ator. Qual foi que mudou o ator? Teve um que mudou o Foi ator o lá, do muito diferente. Riense. O do Foi o Riense. Riense, que Ah, ninguém isso. notou. É. Eu tinha notado um negócio diferente, eu lembrava que tinha mudado um lá, mas eu achava que tinha sido o Emir também. Então, aí Não, o Emi é o vai mesmo ser a ator. mudança, vai ser a mudança brusca ali, né? Então já vai começar a próxima temporada com outro ator lá. Eles poderiam ter até deixado um gatilho aí para essa mudança, né? Sei lá, fazer uma implementação aí, um ferimento no rosto do É. Geralt ou alguma coisa do tipo, né? Mas não Será que eles vão aproveitaram. tentar? Será que eles vão tentar ainda convencer Henry Cavill a voltar? Hein? Eu acho que pode ser isso. Eu acho que eles tinham um planejamento de
tinha gravado cenas diferentes, provavelmente pra encerrar essa temporada, né? Provavelmente uma parte era gravando ele, tipo, ele se lascou muito ali, ele vai entrar, sei lá, numa fonte de recuperação, aí ele sairia com uma aparência diferente, mas não mostraria o rosto dele. Ele sairia e o pessoal ficaria chocado e não mostraria o rosto dele, né? Ou algo assim do tipo. E gravaram essa versão que, assim, no fundo é interessante porque meio que cada personagem tem, dos principais, né? Tem uma alteração. Se você pensar bem, a Yennefer queria ser mãe. Sim, Aí ela perdeu a possibilidade de ser mãe de forma natural, mas ela se considera mãe da Yennefer, da Ciri, da né? Ciri. E Sim. agora que a Tissaia morreu, ela meio que virou a mãe daquelas bruxas tudinho ali, a líder da parada, É. né? Da resistência das bruxas, certo? Dos magos e das bruxas ali. Aí o Geralt tem toda aquela questão de não se envolver, né? Não, nós somos neutros, o bruxo é neutro, eu sou neutro, a gente não vai se É, mas envolver. já saiu dessa. Aí aquela história do broche é porque lembra que quando ele tentou não se envolver numa Uhum. questão na primeira temporada, foi de onde surgiu a história do carniceiro, de Blaviken, né? É, que é um conto, que, se eu não me engano, o nome desse conto é o Mal Menor, né? Que ele diz, não, essa coisa dos males, o menor, mas não existe um mal menor, né? O mal é sempre o mal. Então, ao não se posicionar, ele acabou causando um mal, independente de se era maior ou se era menor, foi um mal. Pois é, aí ele lembra dessa história aqui e quando ele podia seguir em frente com Yaska e com a Malva não tava ainda, né? Ela aparece depois pra ajudar eles. Mas quando ele tá pra seguir Sim, em frente na parada ali naquele posto do exército do Emi, né? Aí ele volta sim. atrás e quer fazer a justiça porque a partir dali agora ele quer se posicionar sim. Ele não quer ser neutro, Aham. né? Na parada. E a Ciri tem essa história, né? Ela ainda tá se descobrindo e tal, mas ela tomou a decisão de matar aquele cara, etc. Porque ela meio assim não queria matar ninguém, só matar monstro, igual É, o Gerald, né? Só queria matar monstro também. Mas a Ciri é também por tá. isso em volta, né? Então, assim, são três personagens que estão em caminhos interessantes. Só que tem essa questão: o ator terminou a temporada bem, né? Tudo certo. Eu tinha visto informação que, tipo, o outro já assinou contrato, então não é bem assim reverter isso, entendeu? É, E como tá tendo a greve não, agora, as gravações vão demorar pra começar. Então, daqui pra lá, não se sabe o que é que se podem reverter isso sei ou não, não. porque ou É, eu, vai. eu, eu pensei mais pelo lado do contratual aí mesmo. Então acho que não. Já tá assinado e tal. Acho que não vai ter uma volta do bruxão que a gente conhece, não. Mas. Sei não. Como é que eles vão fazer isso aí, não? Pois é, a gente até comentou na primeira parte, né, que a primeira parte tava dando uma audiência menor e eles fizeram uma campanha de divulgação na Inglaterra, não sei aonde, que era o rosto do Henry Cavill dizendo, olha, o Henry Cavill ainda está na série, viu, nessa terceira temporada. É, Venham É. assistir. agora eu sei não como é que eles vão fazer isso, né? Porque, porque não terminou do jeito que a gente estava esperando, né? Assim, ele com a possibilidade de trocar a aparência e até onde a gente sabe também não tem como voltar atrás, né? Como é o nome do bichinho mesmo que ia entrar? Hemsworth? Vilão. É É, um dos é Chris, Hemsworth. né? Não, Chris é o Thor. É Liam. Liam Hemsworth, né? É o Hemsworth dos trabalhos ruins. O Hemsworth do que foi casado com a Miley Cyrus. Pronto, é Isso. isso. Ele é conhecido por isso. Os trabalhos ruins É o famoso Senhor Cyrus. E é isso. Pois é, então assim, eu fico pensando assim, simplesmente eles vão trocar e pronto, ou vão tentar reverter o do Henry Cavill. Não sei como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser essa questão. Mas claramente, perdendo o Henry Cavill, perde um grande garoto propaganda da série, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. É. A É gente o falando dono da sobre isso aí, eu série. vim olhar como o Luiz. Acabei atropelando o que o Luiz sempre faz. Fiquei curioso, vim olhar as notas aqui. Dos Você já episódios? olhou? É, você já olhou? Baixíssimo, né? É, teve um 4.1 aí no sétimo episódio daquele da série que Da eu tava série. comentando que eu dormi. Então, 4.1, cara. É, e É os, porque é muito cansativo mesmo aquele episódio. Pois é. É muito, pô, é muito assim. Eu acho legal a questão dela tá, tipo.
tendo a tentação do deserto, né? Quase bíblico aquela questão e tal. É bem Jesus. Isso, mas assim, demora tanto e é tantas vezes que você se cansa do mesmo jeito que a série tá se cansando, né? Se o objetivo da série era esse, ele conseguiu, né? Cansou o público. Acredito que era. Aparentemente eles fazem isso de propósito. Mas, assim, é como a gente tava comentando, eu acho que o problema não é colocar essas coisas. É a forma como eles colocam essas coisas. Que É torna isso. enfadonho demais. E essa decisão também de dividir foi uma merda também. Não precisava disso, não. Também achei. Isso aí a gente sabe pra que é, né? Sim. Era pra segurar a galera aí. Sim. Dizer, não, vai. Não pode assinar só pra assistir a temporada, não. Se assinar, vai passar 2 meses preso. Que é pra poder a gente tirar o Então, dinheiro mas aqui, porque não e é por que não possível. bota semanal, então? Pois é, não, acho que seria muito abrupto, né? Para o pessoal que estava muito ansioso, que são 2 anos, né? De um para outro. Acho Mas que eles não acho que quiseram também exagerar. fazendo as contas aqui dá quase no mesmo, né? Ficaria só umas 2 ou 3 semanas a mais. Pois é, dependendo de quando ele lança, dá quase a mesma coisa. Mas assim, Foram cinco episódios primeiro, depois mais 3. Dá 8 semanas. 2 meses. Mesma Dois coisa, pô. meses. É, eu sei que pra me realmente. desintoxicar, eu assisti logo depois de The Witch, assim, assisti uma série chamada A Diplomata na Netflix. Pra me desintoxicar foi uma experiência bem mais divertida do Tu teve que raiva assim de The Witch? do que The Witcher. Foi assistir essa série, achei bem mais divertida e mais interessante. Agora teve uma coisa aí que eu notei. Quem não está ligado em notícia, ou até nos livros, né? Porque Lídia tá ligada nos livros. Bruno deve estar ligado nos livros por causa de Lídia. Eu tô ligado no jogo, Jogos, né? no The Witcher 3 e nas notícias, né? Mas quem tá meio alheio a essas coisas, no geral, tem gostado da série, tá? Faltou esse. Mais ou menos, né? A gente tá sem essa opinião aqui, mas João Leão falou no nosso grupo que era uma série fedorenta. Uma série o É, eu, quê? eu, E João, e João não leu e não jogou. eu vejo a galera falando bem mal, e assim, até nas primeiras temporadas também, a galera que não era do. Que não conhecia a franquia, né? Desde a primeira temporada eu tenho um contato. Claro que pode ser problema da minha bolha, né? Mas pessoal que eu tenho um contato já reclamava nas primeiras temporadas que parecia uma novela e agora tornou insuportável. Não Esse é o relato que eu vejo. esqueça que a primeira temporada foi onde gerou todo esse problema que a gente tá tendo agora, né? Que a trama é muito difícil de entender as diferenças ali da Das linhas cronologia, temporais, das linhas né? temporais. Aí reclamaram disso, simplificaram mais ainda a parada para as outras temporadas, inventaram coisa que não precisava, justamente por causa disso. Então realmente é uma divisão aí de que aconteceu ali, né? Então a primeira temporada agradou quem é fã e desagradou quem tava conhecendo a parada. Eu sou fã e não me agradou, não. Pois é, É, né? eu Eu gostei achei, eu de achei, algumas coisas. eu achei terrível essa brincadeira de linha temporal, eu não gosto. O pessoal gosta pelo tom do mistério, tipo, tô descobrindo, mas eu acho isso cansativo demais, mentalmente falando. Então você não vai gostar dos filmes de Christopher Nolan. Que todos É, os filmes dele é só isso aí, basicamente. Mas eu acho que eu gosto. às vezes é a forma como é colocado, sabe? É. Eu acho que o Witcher ficou muito solto. Aquela cara, Ficou. Você tem que você tem perceber que nos fazer, você tem que fazer detalhes. tem que fazer um esforço mental muito grande. Tem. Ao invés de entender a linha temporal, você perdia. Você desgastava o cérebro pra entender aonde estava a linha temporal, não o que estava acontecendo ali. Eu gosto dessas paradas. Inclusive, eu tava. Agora que vocês falaram desse negócio de. Porque linhas temporais e tal, e vai descobrindo. Tem um livro que eu li em um dia, que é de um autor brasileiro que é Rafael Montes, que é O Vilarejo. E aí é um livro de contos, e não é na ordem cronológica, você pode ler em qualquer ordem, qualquer conto, e no final é que você vai entender que ele conecta todos os contos. Eu acho isso muito massa, eu gosto demais disso. Interessante. Eu gosto de histórias assim, né? Por isso que eu gosto muito dos filmes Essa do coisa Nolan. mais conexa.
É, Eu gosto disso. eu gosto. Memento, vocês Aí já nisso assistiram ia. Memento? Não, esse ainda não. Pronto, é Memento. Eu não sei qual é o nome em português de Memento, mas é do Christopher Nolan. E é um dos filmes dele, sei lá, anos 90. É, E eu já ouvi falar, mas não assisti, não. ele é todo contado, é com Guy Pearce. Guy Pearce é o protagonista, né? Amnésia, em português. Hum, É, pra quem gosta aí de. Só dando uma dica fora das coisas, né? É, só dando essa dica pra quem gosta de linhas temporais diferentes. Amnésia é excelente. É excelente mesmo. Porque o filme propositalmente é todo bagunçado, né? hum. E é excelente mesmo. É, Mas eu gosto aqui. disso. Na primeira temporada eu até falei que eu tinha gostado. Acho que o maior ponto de discordância aqui do nosso podcast no dia foi isso, assim. Quem gostou, quem não gostou. Eu fui uma das que gostei dessa parada na primeira temporada. Mas aí depois eles deram umas erradas aí, infelizmente, é isso. Eu vou continuar assistindo The Witcher porque eu não gosto de abandonar muita história assim que eu gosto, sabe? Se eu gosto da É, eu franquia, também. eu vou continuar enquanto tiver. Mas assim, caminha-se para um cancelamento em algum momento nas próximas temporadas. Entendeu? Tem essa possibilidade, dependendo aí de nível de audiência para não sei, eu não sei como tá essa temporada lá fora. Eu sei que no Brasil a primeira parte não foi muito bem, aí quando lançou a segunda parte, ele estourou no top 10. É como se a galera estivesse esperando tá tudo completo, entendeu? Pra maratonar tudo de uma vez. Então, não É, sei como é que vai ser. eu provavelmente vou assistir também, mas assim, não sei. Não sei. Eu acho que eu ainda não desisti do jeito que eu desisti das séries da Marvel, por exemplo. Que ali eu realmente não use minha Disney pra isso, não, viu? Eu prefiro assistir Família Dinossauro 10 vezes do que assistir as séries da Marvel. É um Eu negócio não sei se eu cansei assim de The Witcher, não. O Witcher eu vou permanecer também, mas é aquela coisa, né? Pra ficar curioso até que ponto eles conseguem estragar. Pra ver. É, daqui pra frente, basicamente é o seguinte: não inventar mais nada. Bruno tá estralando nos dedos aí, alguma coisa assim? Não, não, tô não. Eu tô escutando, é como se eu fosse estralando, quebrando o Não, osso eu aí. também tô ficando, tá é, mexendo mas, nas coisas aí. mas não tá estralando não. Acho que deve ser o teclado. Ah, deve Aí ser. você. Com certeza eles têm que finalizar aquele negócio dos obeliscos. Porque é um negócio que eles colocaram e agora eles vão ter que dar um destino pra aquilo ali, né? Mas é a única coisa que eles É, inventaram que ainda tá solta aí. Vamos ver como é que eles vão encaixar nisso mais na frente. Mas né? de agora em diante eles é meio que eles pegaram o desvio e agora voltaram pra rota original, né? Vamos ver. Vamos ver quanto tempo eles permanecem, né? E também, assim, porque o fato deles, que é como a gente começou a conversa, né? O fato deles ficarem na rota original não quer dizer que seja algo bom, né? Porque Isso. é necessário algumas adaptações, né? Que a leitura ela é diferente, a leitura tem que ser detalhada, para você entender as nuances dos personagens, postura e por aí vai. Não é quando você vai pra cinematografia, que você está vendo a postura dos personagens, essas coisas, você tem que adicionar ou remover algumas coisas, né? Então vamos ver como é que eles vão trabalhar nisso aí. Porque só o fato deles ficarem mais linear à história dos livros não quer dizer que vai ter necessariamente um ponto positivo, né? Não, é Pode isso ser que mesmo. seja mais catastrófico ainda. Isso, É, mas assim, tendência. Ainda tem a história de Radovid, né? Que eles resolveram dar uma adiantada aí nele ele sendo o rei e tal, etc. Então, assim, a tendência daqui pra frente é ser algo mais interessante. Porque tem um louco de um lado, que é o Emi, que agora com essa falsa Ciri ele vai ter poderes políticos e influência em Sintra, em outros locais, e ele vai expandir essa invasão dele, né? Em outras regiões. A gente tem na Redânia o Radovid, agora, né? Que tá por trás dele a Philippa e o Dijkstra, né? Que cena sim. maravilhosa o Dijkstra apanhando pro Gerald e quebrando o joelho dele. É. Inclusive, pronto, um detalhe que eu esqueci de comentar é que essa perna aleijada de Geralt no livro é do cacete com Dijkstra, não é com o Vilgefortz, não. Quem deixa ele com a perna aleijada é o Dijkstra. Não, mas Dijkstra que. Não, peraí. O Gerald quebra a perna Eles de têm, tri- Dijkstra.
Só que no livro, o Geralt também sai bem machucado. Ele sai machucado para Brooklyn da briga com o Dijkstra. Ah, entendi. Nessa briga aí é que ele sai todo lascado, que ele fica lascado, e aí mano, levou ele pra Brooklyn. Entendi. Foi uma briga assim, de pau e pau, sabe? Faz sentido mesmo, porque o Dijkstra é mais forte, né? Mas botaram pra um, tipo um boss fight ali com o Vilgefortz. O Dijkstra nem deu pro gasto, né, pro Geralt. Eu achei interessante, não achei ruim não, que essa pequena modificação aí, eu achei até legal. É, Eu também porque achei que coerente. lá no The E Witcher o 3 eles Vilgefortz colocam... é um personagem mais poderoso, né? Eles colocam no É, The Witcher 3 o Dijkstra como se fosse assim, um personagem que realmente ele tem esse ferimento lá, ele anda capengando mesmo, é, né? Só É. que colocam ele lá como um cara que tem uma força sobre-humana, apesar de ser humano, né? E aqui eu gostei dessa nefada que deram nele, porque aqui ele é mais. Ele é forte, mas ele é mais político do que sobre-humano. é. Aí É ficou que legal. no jogo acaba explorando mais esse lado também, né? Embora eu coloque essa questão dele ser forte, mas o que é mais explorado no jogo é a questão política dele, os plots, né, que ele cria. É. É porque lá ele meio que está, entre aspas, aposentado, né? Que ele já não é mais o Isso. braço direito do Radovid lá, né? Mas ele coloca ele como aposentado, mas o tempo todo ele está influenciando ali por trás, né? E aqui é quando ele tá realmente no auge dele atuando, né? Dele atuando ali. E. Eu não lembro de cabeça agora como é no Witcher 1 e 2, né, nos jogos. Eu não lembro não, mas no 3 ele realmente tá meio abandonado. Se eu não me engano, 1 e 2 se passa nesse período que a gente tá vendo aqui agora, mais ou menos por aí. Creio eu. É porque eu não Talvez seja um joguei. pouquinho depois. Porque de início não era canônico, né? Transformaram os jogos canônicos depois, se eu não me engano. Eu tava lendo alguma coisa aqui e eu vi que estão tratando o jogo como um pedaço canônico aí, mas não me aprofundei pra ver. É, que em algum momento do The Witcher 3, eles ficam perguntando assim, eles te tratam como se você não tivesse jogado o 1 e o 2, né? Então, em algum dos momentos, ele pergunta o que foi que você fez com Dijkstra, né? Aí, dependendo do que você decidir nisso, ele vai lhe tratar melhor ou pior, né? E uma das coisas é, você deixou o Dijkstra pra morrer ou você ainda salvou ele, ou algo assim do tipo, entendeu? Tem essa questão. Se eu não me engano, o The Witcher 3 ele não é canônico, né? Não, não é canônico. Não pode ser. Ah, Não é canônico. eu lembro, eu lembro que eu li isso aí em algum lugar. Então deve ser canon, só entre os jogos, então, alguma coisa assim. Eu vi aqui como é? Deixa eu ver aqui. The Witcher Week. Aí eles abordam algumas coisas aqui, como o jogo sendo. Tendo algum tipo de canon, né? Agora não sei se é no geral ou se só entre os jogos, né? Não sei. O jogo cânone é considerado os livros, né? Isso aí é o canônico 100%. Aí a gente tem o cânone dos jogos e tem o cânone da série agora, entendeu? Tipo, são como se fosse assim, versões diferentes da parada, entendeu? Só que o jogo, principalmente o 3, ganhou uma dimensão tão grande que os fãs consideram muito o Witcher 3 como se fosse uma continuação quase oficial da parada, entendeu? É Isso, porque é muito bem feita também, né? Então convenhamos que é uma adaptação muito bem feita. E parte das explicações parte dos acontecimentos que tem que eles abordam é muito bem colocado no Witcher 1 e no 2, por exemplo. Se eu não me engano, acho que é no 2. É porque faz tanto tempo que eu joguei que eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, acho que no 2 que mostra como é que ele se tornou o açougueiro De Blaviken. de Blav, que acho que é no 2, se eu não me engano, tem uma missão lá que ele faz tem um flashback e tal. E aí dá uma explicada. Então, apesar de não ser 100% canon, mas o jogo acaba abordando bem, bem, assim, bem essa questão, sabe? Algumas coisas envolvendo a Philippa, algumas desavenças que a gente vê. Sim. Acho que não tem ainda não aconteceu ainda na série, mas algumas desavenças que a gente vê no Witcher 3 acontece no 2. A gente vai Então, vendo mas lá. essas coisas do 2 é o que a gente vai ver nas próximas temporadas. Entendeu? É. Então, por isso que eu tava vendo aqui,
talvez estejam tentando canonizar no geral, né? Como foi que aconteceu com Matrix. Não sei se vocês lembram, o Animatrix, ele é canon, né? Sim, sim. Da história do Matrix. Então, pode ser que esteja caminhando pra essa pegada, já que o jogo, que pra falar a verdade, o boom da venda de livros foi por causa do jogo, né? Sim, claro. Era um Inclusive, negócio... a CD Projekt tá vacilando de não ter já anunciado aí pelo menos a tentativa de remake do 1 e do 2, né? Com a já foi a anunciado. engine do 3, né? Já foi anunciado há um tempinho. Remake do 1 e do 2? Não lembro se um remake, mas pelo menos um remaster, alguma coisa assim. Witcher Vou até dar uma Remake. pesquisada aqui. Eu lembro de ter visto isso, acho que não tem um ano não. Aliás, uns 2 anos não. Ah, pera aí, tô vendo aqui. The Witcher, primeiro jogo da série ganhará remake em Unreal Engine 5. Isso, aí. Ah, então tá. Então já vamos explorar. Então talvez já comece a adicionar alguma coisa aí, né? Mas pra tentar canonizar no geral aí. Ah, eu tô vendo aqui, oficial mesmo. Ah, tem que ter, velho. Tem que ter, porque assim. Eles têm que se aproveitar que a série tá sendo mal recebida. Ó, gente, essa história aí é melhor contada aqui, ó. Remake 1 e do 2. Pronto. Vem aqui, vem ver esse aqui, ó, vem. Venha viver isso aqui, né? Viver, pô. O The Witcher 3 é um negócio excelente. Excelente. E com as DLCs, etc. E você tendo a possibilidade de fazer o remake numa engine atual do 1 e do 2, que conta melhor toda essa trama dessa fase aí que a gente tá vendo na série, porra. Muito bom, velho. Os jogos do Witcher me marcaram muito. E a única crítica que eu tenho, acho que é a única, pelo menos, que tenha ficado assim de lembrança, era com relação às engines do 1 e do 2. A Elas engine eram hoje em dia limitadoras demais. Muito ruim. Eu tentei jogar. Mas a história, a narrativa. Eu tentei jogar com controle, ele não deixou na Steam. Ele disse, não tem como não, tem que usar o mouse e o teclado. Jogar. Mas mesmo com o mouse e teclado ainda é terrível. O boneco prende numa pedrinha ali. Assim, é bem escroto. Mas a narrativa, a liberdade, a forma como eles colocam a lore, né? A história em si, é muito precisa, é muito bem feita, pô. Você se insere na narrativa. Coisa Sim. que poucos jogos fazem. Lídia, só uma dúvida. Qual momento da história, se ainda tá pra vir ou se eles deixaram pra lá, que o Geralt meio que perde a memória e começa a viver um romance com Triss Merigold? Isso acontece no... No jogo Não. acontece. É isso que eu quero perguntar. Isso tem no livro? Não, eles ficam com ela com a memória muito boa, obrigada. Ah, tá. Entendi. Não tem isso aí, não. O jogo coloca como se ele tivesse sofrido uma amnésia aí e vai se lembrando das coisas aos poucos. Não, isso aí tá parecendo aquele... O vídeo do Bota dos fundos do relacionamento aberto, né? Que eu tava sob efeito de droga. Ele mandou um desculpa, tava doidão. Aqui, ó, MD. Saiu toxicológico. Não, ele fica com. Tem um momento aí que ele fica com ela, mas ela é bem fura-olho, né, a atriz? Elas são muito amigas e tal, mas eles se pegam e depois aí ela meio que fica naquela ainda, mas ele gosta mesmo é de Yennefer, né? Mas não tem amnésia, não. Ele tava bem consciente. Eu não sei como é que como é que isso é colocado no livro, mas os jogos deixam essa questão do Geralt menos sentimental, muito menos sentimental, pra falar a verdade. Talvez para dar um peso para a escolha do jogador, né? Não sei. Mas Acho na que sim, série, né? na série o Geralt é quase uma pessoa emotiva, é quase um emo. Mas no Mas no jogo. livro também. Não, mas no livro também. Ele é arriado uns 4 pneus por Yennefer. Não, no jogo também é. Ele é reado, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Na série, pelo menos, o Geralt tá lá tendo remorso o tempo todo, chorando pelos cantos. No jogo não é assim, né? A pegada dela é sempre mais fria. Embora você sinta. Embora você sinta que o Geralt faria qualquer coisa pela Yennefer e pela Ciri. Mas pelo menos na série segue colocado muito mais emotivo. Não sei se é assim no livro também. No livro ele também é
Eminho. É. Porque uma das explicativas que tem, acho que e aí eu tá até fugindo um pouco da série, mas uma das explicativas que tem acho que é no primeiro ou é no segundo jogo, que é quando mostra como ele vira bruxo, o processo lá de virar bruxo, um dos processos é eliminar lembranças, memórias afetivas e por aí vai, pô. Sim, Então tem um sim, sim. treinamento pra eliminar isso, e aí eles viram É, pessoas, carcaças ambulantes, digamos assim. só que aí no próprio livro ele começa, depois que ele conhece Yennefer e tal, aliás, depois que rola aquela parada com Ciri, Ciri é prometida pra ele e tal, sei que com o passar do tempo, a trajetória dele, ele vai ficando mais emocional, sabe? Mais humano, digamos assim. Mas Ele o livro vai vai colocando relatos como se ele estivesse chorando, alguma coisa do tipo assim? Tem algumas passagens dessa ou não? chorando, eu não me lembro, não. Mas assim, tem muita dor de cotovelo, muito sofrimento. Inclusive, tem um dos contos bem do começo, que tem uma barda, né? Não sei nem se bardo tem feminino, mas enfim, tem uma barda que se apaixona por ele e tal, e ele fica todo emotivozinho assim, por não poder correspondê-la, né? Porque ela não tem cheiro de lilás e groselha, digamos assim. Ela não é Yennefer. Ele é bem mais emotivo do que os jogos, do que o terceiro jogo, pelo menos pelo que eu vi, aparenta, assim, sabe? É bem. A série é bem condizente em relação a isso, pelo menos do Geralt. É porque na série ele tá sempre com uma lágrima no olho, né? Então eu achei um pouco estranho, assim. Não, Cada episódio tá uma lágrima em termos escorrendo de ali. choro, né, não muito, mas você percebe pelas falas, pelo comportamento dele assim nos livros, que ele é mais emotivo do que o que se esperaria, né? Pois é. Então, assim, voltaremos em algum momento para falar de The Witcher, né? Não sei se em 2025, quando vai lançar isso, né? A greve a greve merecida, né? Dos atores e dos roteiristas vai atrasar um monte de produção, mas o que importa é que busquem aí os seus direitos, até porque as revelações, né, de histórias de IAs sendo utilizadas, algo assim do tipo, são assustadoras. Teve um aí que recentemente que coadjuvantes lá da série de WandaVision disseram que eles Hum, escanearam todos eles. A Disney, né, escaneou lá. Levou um dia hum. para escanear todo mundo e no contrato dizia que eles podiam utilizar em outras obras. Eita, Então é complicado, né? Complicado essas é, coisas. Só uma coleta de dados aí pra não precisar mais de coadjuvante pra nada. Pois é, todos aqui somos a favor do direito de greve, inclusive. pois é. Direito de greve e de direito de direitos. Exato, Da é. busca de direitos Quem deles sou aí. eu para dizer que não? Não sei se vocês viram que o ator do Hellboy ameaçou um bicho. Porque teve um cara que fez um vídeo aí dizendo, porque não sei o que, essa greve, isso é besteira, alguma coisa assim. E ele fez, mas a gente sabe onde você mora. Foi. Bem assim. Por isso que eu gosto dele, rapaz, tá vendo? Pois é. Então, e até a divulgação de The Witcher foi interrompida por causa do início da greve, né? Também teve isso. Muita coisa aí que É. eles iam viajar a alguns locais pelo mundo, não foram Uhum. mais, né? Então, assim, vai demorar, mas a gente comenta, né? A gente comenta daquele. Pronto, agora tem mais tempo É. pra negociar com o Henry Cavill. É. É. Vamos ver como é que eles dividem aí, botam o outro para ser dublê. Dá uma outra Diz assim, série ó, pra a ele, gente pô. disse que você ia. A gente disse que você ia ser Geralt, mas não em quais ocasiões. Bota. Então faz um. Faz que nem a Siri, né? Esse aqui é o Geralt falso aqui, estão usando aí. É, Isso, Gareth Falso. o impostor. Que inclusive no jogo aparecem alguns, né? Isso é interessante, seria interessante acontecer isso. Nossa, mas eu tô vendo aqui Mas as acho que não. coisas que o Henry Cavill fez. Eu pensei que ele tinha feito mais coisa na vida dele. Não é tanto assim não, gente. Eu tô vendo aqui a, Pois não, muita coisa não. a carreira dele. Não, assim, na carreira toda dele tem muita coisa, tem. Mas eu tô dizendo, a carreira recente, né? Desde que ele virou Uhum. Homem de Aço, por exemplo, em 2013. Ele fez Agente da Uncle em 2015, em 2016, Batman vs Superman. Aí, Castelo de Areia, Liga da Justiça, Missão Impossível, Jogo Assassino Event, Enola Holmes, Liga da Justiça do Zack Snyder, Adão Negro, Enola Holmes 2 e The Witcher.
É. Só foi isso que ele fez nesse Enola período. Holmes que, pelo amor de Deus, nem ele salva Enola Holmes. Minha Eu Nossa não vi Senhora. ainda não. Enola Holmes. Tem Não, dois, não. temporadas ou é filme? São dois filmes. O primeiro é terrível de chato. O segundo eu nem fui assistir, né? Então o Henry Cavill largou as outras franquias pra poder se dedicar ao Superman que ele não vai ser mais. Perdeu tudo, né? Pois é. Tá morando de Isso aluguel. foi um. Pois é, isso. Tá lá com o computador gamer dele, tá lá jogando. É, vai jogar The Witcher 3 pra matar a saudade É, aí. É. acho que ele tá. Eu acho que ele saiu de The Witcher que era pra poder zerar o Zelda. Ah, Eu pode acho ser. que foi. Tá lá até agora, Acho que fazendo o mapa todo. vai aproveitar pra ganhar dinheiro com direitos autorais aí, tá a galera licenciando mod, né? Tipo, constrói um mod aí pra botar o Henry Cavill no Witcher 3. Pois é. Então é isso, gente. Por Obrigado aí enquanto tá sem nada. por tirarem do seu tempo aí. Agora vocês vão dormir, que amanhã vocês vão acordar de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Quatro. É, 4 mesmo. Pois é, obrigado aí por esse tempo aí no Nerd Debate. Voltamos em breve em mais alguma coisa que eu não sei o que é que vai ser. Mas daqui pra lá a gente vê o que é que a gente vai né? gravar. Eu é que agradeço pelo convite. Sempre muito bom falar mal da galera aí. Não, mas hoje eu falei bem. Hoje, pelo menos, eu falei bem. E é isso. Nos encontramos aí nos próximos. Eu pensei que ele ia falar um pouquinho mais mal aí, mas não, Não, falou é até porque menos. me ganhou nesse segundo pedaço, porque foi seguindo os livros. E eu sou cadelinha dos livros, então é isso. Aí eu falei bem. Eu vou ter que assistir de novo quando tiver com menos sono, porque como não teve a vontade, né? Aquela vontade que faz a pessoa não dormir de jeito nenhum, desses episódios eu não tive. Aí eu vou ter que assistir de novo pra prestar mais atenção. Porque pra mim foi ruim. Esse Foi episódio foi complicado, ruim. carregado. Não foi nem cansaço, assim. Embora eu já fiz isso diversas vezes com séries, acho cansado, mas não dá vontade de dormir. Nessa deu, cara. Nessa deu. Pois é. Então é Vamos isso. ver o que nos aguarda. Assista, vão assistir Jujutsu, pô, é bem melhor. Assistir um anime lá de Jujutsu. É show de bola. Jujutsu Kaisen. Então, então é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau. Até a próxima.